Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 18 de outubro. Ibovespa acima da média móvel de 13 períodos. Ibovespa acima dos 114 mil pontos. Ponto positivo para o pregão de hoje, bela sinalização de alta. Vou falar mais a respeito do Ibovespa, não só do Ibovespa, como vários outros ativos. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido você para se inscrever gratuitamente no nosso canal no YouTube e acompanhar todo o conteúdo existente, desde sala ao vivo, das 8h45 às 16 horas, todos os dias, todos os pregões. E também temos essa análise de fechamento do pregão todos os dias, que já nos acompanha desde lá de 2008. São muitos anos, 14 anos aí de análise de fechamento. Mais radar da semana e hoje ainda tem vídeo de aprendizado. Se não sair hoje, sai amanhã. Enfim, teremos vídeo de aprendizado aqui no canal. Por isso, deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado de novo conteúdo aqui dentro do canal. Na análise de hoje eu vou falar aqui então do Ibovespa, na sequência eu falo aqui do mini índice do mini dólar e depois disso eu vou abordar todas essas ações que estão aqui devidamente listadas, que são 14 ações, mais aqui um BDR da Berkshire BERK 34. Então isso vai ser analisado tudo no decorrer do dia de hoje, não, nessa análise de fechamento do pregão, e você vai poder acompanhar a partir de agora, começando aí pelo Ibovespa, a análise. Mas antes vou rodar aqui a vinheta e você já vai aproveitar o momento da vinheta para quê? Deixar um like, ou se você ainda não vai curtir agora, pode curtir depois, se for útil para você de alguma forma esse vídeo. Mas aqui embaixo também você pode colocar o ativo que você quer que seja comentado na próxima análise de fechamento pregão, desde que não seja o ativo que eu estou comentando hoje. Então é só olhar aí a lista que eu coloquei para você, qualquer coisa você volta nela. Então bora lá, bora pro Ibov aqui, gráfico diário, alta de 1,9%, belo candle de alta, belo fechamento acima da média móvel 3 períodos, retorno para cima dessa região, sinalização de força por parte dos compradores, está dentro de um fundo ascendente, expectativa de poder ter algo mais para cima. Desafio importante para o Ibovespa, região do 117.560 a 118.382, mas o viés é mais positivo, mesmo que o Ibov, vamos supor, trave aqui, volte aqui para cá, ainda fica com a expectativa de poder ter algo mais para cima. Tá? Então isso é a expectativa, até que o mercado nos mostre algo diferente disso. Lembrando que a gente segue dentro da tendência de alta pelo gráfico semanal e dentro de um movimento de subida nesse momento, que deu uma enfraquecida com o candle da semana passada, mas ainda mantendo aí um viés mais positivo por estar dentro de um movimento de alta no gráfico semanal. No gráfico do mini índice, nós temos um dia irrelevante também, vindo para um fechamento lá na máxima. Já a última hora de pregão, quando o Ibovespa fechou, já está aqui levemente positivo. Tendência de alta, olha só que beleza. Tendência de alta, para quem lembra que eu comentei hoje na nossa sala ao vivo, falando sobre a questão, a gente está dentro do movimento de alta no mini índice, que está no segundo dia do movimento de alta, a expectativa é mais para cima, a gente está dentro de uma tendência de alta, então ficar monitorando para correções que gerou sinalização para cima, foco maior em buscar operações de compra. E é isso que a gente vai continuar fazendo, ou seja, enquanto o mercado for gerando sinalizações mais positivas, abriu subindo, a gente vai olhar um pouco mais para compra. Gerou correção, dá para olhar para venda, sendo um pouquinho mais restritivo para venda e olhando um pouco mais para a ponta compradora. Essa é a ideia, até que o mercado mude o cenário atual, que por enquanto não há um indício aí claro, mas é lógico que a gente não vai deixar de olhar a operação na ponta vendedora, só ficar um pouco mais restritivo, olhando no nível de suporte, como por exemplo 117.455, para ver se não está vendendo muito em cima do nível de suporte. Enfim, ficar atento aí no próximo pregão, acompanhe de perto a partir de 8h45 da manhã desta quarta-feira. No dólar nós temos aí um dia de queda que perdeu a mínima do candle anterior, e aí com isso ele abre um sinal para baixo, de ter algo mais para baixo. Para reverter essa sinalização negativa, tem que fazer o quê? Superar a máxima do pregão de hoje, 5.312. Enquanto não fizer isso, olhando para baixo, porque até olhando para as médias, o dólar volta a trabalhar para baixo das médias, fechar abaixo das médias.
E não só perdeu a mínima desse pregão, né? Perdeu desse pregão aqui também. E aí, olhando para um gráfico de 60 minutos, que beleza, a gente tem aqui agora uma tendênciazinha de baixa ainda fraca, né? Ainda tá fraca, porque fez isso aqui, ó. Perde o fundo anterior, volta rapidamente, se aproxima do topo aqui, nada muito relevante. Então, vamos lá. Se o dólar abrir subindo, gerando um fundo no mesmo nível de região de fundo ali, fundos anteriores, o próximo fundo, a mínima mesmo no fundo aqui é 254. Depois disso tem suporte em 253,5, 254 é a zona de suporte mais relevante, onde vai ter mais teste, 254. Bateu aqui, gerou sinal de alta, a gente vai olhar um pouco mais para a ponta compradora de se ter um próximo movimento de subida de recuperação por dólar. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto tiver gerando sinalizações para baixo no gráfico de 10, de 5, de 2 minutos, a gente vai ficar focando um pouco mais na ponta vendedora, principalmente se abrir caindo. Então é isso o nosso direcionamento aí para o dólar. E lembre-se que qualquer mudança, qualquer atualização, é só entrar lá na sala ao vivo. Todos os dias é gratuitamente para você, um espaço para você acompanhar a nossa leitura aí em cima do mini índice, mini dólar e fazendo análise ao vivo para você das ações. Falar em ações, PETR4 hoje, ó, alta de 2,46%, fechamento acima da máxima do pregão anterior, apontando mais para cima, seguimos dentro da tendência de alta, seguimos comprado no papel. Já podemos até trazer o stop mais para cá ainda, ó. O stop está mais aqui para baixo, que é o compra que a gente fez. Dá para trazer um pouquinho mais aqui para cima, em R$ 32,83. Se a gente fizer isso, vou comunicar aqui dentro do aplicativo DV Invest para você. Você receber no seu celular a notificação falando, ó, reposicionado o stop da operação da Petro em tal lugar. Ou o objetivo foi alterado para tal lugar. Então você vai receber essa notificação no seu celular. Você pode também acompanhar o aplicativo pelo seu navegador, app.dvinvest.com.br. Então, Petro, sinalização mais positiva, cenário mais favorável, sabendo que a gente está dentro de uma zona de resistência que vai até mais relevante na faixa dos R$ 34,50. A Vale 3, fundo no gráfico diário, brigando ali com a média. Superação da máxima de hoje reforça a chance de ter algo mais para cima. Pela forma como está o gráfico semanal ali, não teria uma expectativa ainda tão forte para cima já de cara. Mas enfim, se você já estiver comprado nessa ação, deixa o stop aqui embaixo. Aguarda pelo menos mais um pregão para fazer uma mudança desse stop para baixo da mínima do próximo pregão. Ou seja, lá na quinta-feira, colocar o stop abaixo da mínima da quarta-feira. Então, onde é que seria o stop para quem está comprado? Em R$ 69,25. O próximo ativo para ser falado, Taesa, encerrou nossa posição de venda hoje quando superou a máxima do que no anterior, que mesmo que tivesse deixado o stop aqui, teria acionado o stop de proteção de lucro. Então essa operação foi encerrada com ganho. Esse ganho aqui, deixa eu colocar na tela para você, esse ganho aqui foi de 0,84%, isso representou praticamente 0,2% sobre o capital total. A operação então da Taesa. Lembrando que é um ativo que tem uma volatilidade mais baixa, né? Ou seja, o tamanho do stop desse ativo era de 2,25%. Então a gente colocou aí um lucro no bolso com uma redução do lucro por conta do stop de proteção de lucro. O ativo proporcionou aqui um fundo acima do fundo anterior. Após isso, vou falar de MDIA3. Estamos comprados, vendidos na MDIA3, que stop está bem aqui assim, ó, superando a máxima de hoje, vai tendência a acionar o stop dessa operação. Também, nesse caso, é um stop reduzido para essa operação da MDIA3. O stop inicial era mais para cima. Vamos ver se ela consegue amanhã fazer o quê? Que seria bom para a nossa posição, isso aqui. Mas como o Ibov está ali apontando mais para cima, a média está apontando para cima, que é o Ibovespa, podendo ter algo mais para cima. Mas se ela voltar para baixo da mínima de hoje, até para quem está de fora, seria mais interessante para venda. Mas só faria essa venda se justamente perder a mínima do pregão de hoje, que está em 41,37. Estamos comprados em Local Web, que fechou o pregão bem, com 5,7% de alta, seguindo no seu movimento de subida. Já é uma operação que nos traz aí a chance de trabalhar ali, se eu colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, é um stop de proteção de lucro, não sair mais perdendo dessa operação. Mas vamos ver se ela gera uma boa relação de retorno para a gente até o seu encerramento. Esse é o objetivo mais acima. Todos os dados de stop do objetivo, quantos por cento foi o risco dessa operação, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. Você pode acompanhar aí de perto. Depois de Local Web, Azul 4, também seguimos comprado, fechou em alta de 2,06%, mantendo-se acima da média, que é algo positivo, brigando ali com o gap, mas conseguiu fechar aí acima, levemente acima dos R$ 16,82, candle de definição, mas expectativa ainda, na minha opinião, um pouco mais para cima, até porque foi isso que me levou a comprar o papel
de ter essa expectativa um pouco mais positiva. Vamos ver se continua aí subindo. Não tem nenhuma mudança nesse momento na operação desse ativo, na operação de compra. Itaúsa conseguiu aqui fluir, né, depois de ter gerado esse fundo aqui, travado em cima das mínimas ali, 9,94, 9,94, quem botou stop 9,93 quando comprou aqui, ficou ali suando frio. Rapaz do céu, passou perto aqui, bateu na trave e voltou, ganhou força para cima, alta boa de quase 2% do pregão de hoje. Resistência mais próxima começando por aqui assim, onde há esse teste aqui, esse aqui. Então, ou seja, uma região ali na faixa dos 10,42 e o ponto mais alto de resistência na casa dos 10,61. Quem estiver posicionado, dá para ver aqui que a gente teve ali uns 3 a 6 candles aqui para baixo. Aqui a gente já dá para considerar que a gente está tendo aqui um quarto candle do movimento. Dá para guardar mais uns 2 candles para fazer alguma mudança de stop dessa operação. Ou seja, de se gerar sinal de topo descendente, perder a última mínima ascendente seria um sinal de saída em uma posição comprada em Itaúsa. Depois de Itaúsa, BIF3, que terminou o pregão bem, hoje com alta de 3,08%, ação dentro do movimento de alta no gráfico semanal, região de desafio olhando para o gráfico semanal ali em torno dos R$ 14,05, 14,04 até os 14,26. Seria uma região mais testada em termos de resistência, mas essa região já dos 14,04 já é um nível de resistência para o ativo, mas está dando um movimento de subida. Quem abriu compra em BIF3 ou está comprado no curto prazo, esse ponto aqui já seria um ponto bem interessante de posicionar o stop em 13,04 e tentar pegar algo mais para cima. Quem está de fora, se ficasse aqui um pouquinho mais de lado e depois gerar sinal de alta, me interessaria mais para compra. Ou mesmo se romper aqui, depois lateraliza e faz um pivô de alta ou um novo fundo ascendente, me interessaria mais por compra. Do mesmo setor, Marfrig terminou o dia muito bem, com bela alta de 5% basicamente. Pivô de alta, tendência de alta de curto prazo recuperada dessa ação. Quem comprou o ativo hoje no rompimento, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Aguarda aí pelo menos mais uns 2 pregões para fazer algum tipo de reposicionamento de stop, mas abaixo da mínima pregão de hoje ficaria em 10,64. Pode até botar ali abaixo do gap de corpo, ou seja, do fechamento do pregão anterior, que foi 10,62, então coloca em 10,61 o stop dessa operação. Próxima resistência para esse pivô de alta, vou até colocar aqui a projeção de alta desse pivô, fazendo primeiramente uma projeção clássica. Temos aqui uma projeção na faixa dos 11,58, que coincide com o fundo aqui anterior. Depois na faixa dos R$ 12,05, 61,8%, 100% desse movimento aqui de subida sendo projetado a partir desse ponto aqui. E fazendo a projeção aqui alternada, deixa eu só ajustar aqui para fazer a alternada, a gente tem ali um primeiro objetivo em 11,19 e o principal aqui na faixa dos R$ 11,94. Então, de maneira geral, expectativa maior desse papel buscar uma região de 11,70 até os R$ 12 no primeiro momento, nessa atual tendência de alta do preço. Recuo do preço aqui para dentro desses 2 candles, se aproximando dessa região aqui, pode trazer uma oportunidade de compra com stop mais interessante, ou seja, se voltar ali para perto dos R$ 10,85. Próximo ativo para ser falado, Usim Minas, Usim 5, fundo acima do fundo anterior. É uma primeira alternativa de entrada, apesar do semanal bem bagunçado, mas é a primeira alternativa de compra aqui. Stop aqui, risco um pouco maior porque está abaixo ali da média. Mas, enfim, se está comprado em Uzi Minas, coloca o stop em R$ 7,21. Vai abrir compra, coloca o stop em R$ 7,21. Tenta pegar algo aqui para cima, guardar pelo menos mais 2 pregões para fazer qualquer mudança de stop nessa posição comprada em Uzi Minas. MGLU3. Setor de consumo perdeu força, eu falei isso no radar da semana e continua perdendo força, ou seja, Uzi Minas, se for para buscar uma compra mais próximo possível dos R$ 4,05 a R$ 4,00, então por enquanto não vejo uma possibilidade que me chame mais atenção para abrir uma compra em MGLU, se eu falei Uzi Minas, desculpa, em MGLU3 em Magazine Luiza. MRV3, que eu digo que o cenário entre as duas médias aqui, ó, ficando mais travado entre essas duas médias aqui, me interessa menos para fazer entrada aqui nessa região. Tá? Então, ou seja, ficando com um contexto de mais indefinição da tendência. MRV3 perdeu muita força nesse papel. Olha o movimento de baixo do gráfico semanal. Vinha ali numa tendência de alta pelo gráfico semanal, topos e fundos ascendentes. Aí vem um movimento de queda e perde a mínima do último fundo ascendente, ou seja, final da tendência de alta.
pelo gráfico semanal, já dentro de uma tendência de baixa do gráfico diário. Superação da máxima de hoje reforça a chance de se ter o quê? Um repique de alta, uma correção dessa queda. E aí, fazendo a operação contra a tendência, um dos primeiros objetivos é a zona de resistência, que fica ali no gap, na faixa dos 10,38 a 10,51, e segundo ponto, média móvel exponencial de 13 períodos. Antes disso, vai ter uma resistência em torno dos 10,70, por aqui assim, ó. Então são os níveis de resistência que acabei de citar. Para quem for comprar aqui a superação da máxima desse candle, é alternativa, algo semelhante a um Harami, ou um Harami Cross, principalmente um Harami, que é um padrão de reversão dos candles depois do movimento de baixo, que chega em cima de um nível de suporte ali do gráfico semanal. Superação da máxima dele reforça a chance de um fundo, só que é descendente, então tem um risco maior para a operação, para um perfil mais arrojado. O stop ou fica abaixo da mínima desse candle aqui, lá nos 9,18, ou abaixo da mínima do fundo, lá na faixa dos 9,09. O stop tentando pegar justamente o movimento, pelo menos até o gap de baixo. CEMIG 4, belo fechamento, alta de 3,91%, assim como já teve um fechamento bom ontem, depois desse longo movimento de baixa, que perde suporte, faz um falso rompimento e ganha força aqui para cima. Semanal, ainda bem bagunçado, mas se aproximou ali do nível de suporte e está gerando um candle de recuperação nessa semana para cima da máxima da semana anterior, ainda bem, vamos dizer assim, mais confuso. Zona de resistência importante ali em torno dos R$ 11,20. Então, para quem está comprado, uma atenção especial nessa faixa de 11,20. Se eu fosse abrir compra no papel, aguardaria pelo menos por sinalizações de alta para cima da média móvel 13 períodos. Enfim, acima dos R$ 11, um pivô de alta, um fundo ascendente, me chamaria um pouquinho mais atenção para compra em CEMIG 4. Mas para quem está comprado, aguarda pelo menos mais um pregão para tirar o stop daqui de baixo, lá da região dos R$ 10,16, para baixo da mínima do terceiro candle do movimento de alta. Igual aqui, por exemplo, estava comprado aqui, ó, esse candle aqui, 1, 2, 3 ou 2 candles, e no terceiro candle ele vai lá e fecha aqui, perdeu a mínima do terceiro candle do movimento, pula fora da operação. É uma das alternativas de condução de stop da operação. B3SA3, a ação fechou hoje contrariando o mercado, né? Até porque no gráfico semanal, um candle ali ruim, tentou subir, tá fraco. Para quem tá comprado, tem como já colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Dá até para pensar até em venda, tentando pegar um movimento aqui para essa região do fechamento do gap no suporte na faixa dos R$ 13,18 a R$ 13,05, sabendo que vai ter suporte antes, que vem desse fundo aqui dos 13,66 até um patamar de 13,56, primeira zona de suporte para esse ativo. Mas de maneira geral, fechamento mais negativo, uma perda de força na tendência de alta, que pode gerar justamente um topo descendente e, consequentemente, tendência de baixa se perder os R$ 13,66, que inclusive confirmaria um início de um movimento de queda, correção da tendência de alta pelo gráfico semanal. O outro ativo para falar aqui é um BDR, BERK34, Berkshire, que está com tendência mais indefinida, apresentando um viezinho de alta no gráfico diário. Aqui na zona de resistência pulou ali com gap, já fez um movimento de subida, então com entrar comprando aqui eu descarto. Para abrir compra nesse ativo, me interessaria olhar um pouco mais para o próximo movimento ou de baixo ou lateral para planejar a compra aí de ou fundo, ou pivô, ou outra forma de entrada nesse papel, e preferencialmente acima pelo menos de um nível de suporte, no mínimo para cima aí de um patamar de 72,80. Aí chamaria um pouquinho mais atenção para se buscar algum tipo de compra em BERK34. Gráfico semanal ainda bem travado, gerou um fundo ali em cima de um fundo anterior, nenhuma tendência definida, na realidade indefinida na minha opinião, a tendência do gráfico semanal. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Grato por sua presença sempre por aqui, por comentar aqui, por pedir análise aí para a próxima análise de fechamento pregão, colocar o ativo que você deseja que seja comentado e também por participar da nossa sala ao vivo. Se inscreva, deixe o joinha, algo gratuito aqui que sempre vai ter aqui para vocês, isto é, se estiver sendo útil de alguma forma o conteúdo aqui do canal. Um grande abraço e até mais.